Olá, seja bem-vindo ao arcano da sacerdotisa. Então, nós chegamos ao arcano número 2 do tarô, que na verdade é o terceiro, né? Se a gente considerar o louco. Então, a sacerdotisa ela está diretamente associada com a letra Gimel. Gimel, em hebraico, ele tem dois significados. Ele pode representar o camelo, mas ele representa a ideia principal do avanço. Então o camelo ele seria uma forma mais grosseira, mais manifesta de explicar esse avanço do homem. Então o Aleph, como o sopro de Deus, ativa o Beif, que é a casa de Deus, e ativa o homem. Só que o homem é uma energia parada, né? A casa é uma energia que está ali fechada. A sacerdotisa, como Gimel, como passo, né? Como a ideia de você estar caminhando, ele representa aquele instrumento que você precisa para pegar... sair da sua vila, montar no camelo, ir até o mercado ou ir até a outra vila, onde você vai adquirir outros itens ou adquirir conhecimento e retornar. Então daí a gente consegue entender por que tem essa associação do camelo e do passo com a guardiã dos mistérios do templo. Então quando a gente observa no Hermetic Kabbalah Tarot, você vai ver algumas características dentro da árvore da vida. Então ela vai conectar Tiferet, o Sol, até Keter, Netuno, passando por Daat, que é o conhecimento. Então essa viagem, esse camelo, essa transição do deserto, ele vai representar o quê? O viajante, o mago, né, Tiferet, indo buscar até Deus o que ele precisa e depois o retorno dele. Então lembrando, né, o caminho faz ida e volta. Então essa guardiã do templo, né, a ideia da lua, a ideia da profundidade, a ideia de Nanã, a ideia do conhecimento ancestral, permeia essa carta. Então, quando isso sai numa tirada, qual é a representação da sacerdotisa? Ela quer dizer que a situação está sendo negociada, porém, não do jeito do mago, mas do jeito da sacerdotisa. Ela é a contraparte feminina do mago. Então o mago ele tem todos os instrumentos à mostra e a sacerdotisa tem todos os instrumentos dentro do coração. Então nessa viagem ela vai representar o quê? Você ir até um lugar, uma faculdade, uma universidade, uma loja maçônica, um grupo de estudos, fazendo esse EAD, buscando uma verdade e depois você vai trazer essa verdade de volta para a sua vida. Então ela é muito utilizada para o subconsciente, viagens astrais, a busca do contato com o sagrado anjo guardião, a busca do contato com Deus. Ela representa a guardiã daqueles segredos inefáveis. Então vamos olhar as características que a gente tem aí da carta. A cor dela é o azul, não o azul escuro, assim, da cor da lua, que é o planeta regente dessa carta. A letra hebraica Gimel, ela conecta ali Tiferet até Keter, passando por Daat. E a runa correspondente é Urus, ou seja, a runa do portal. Aquela runa que representa um portal na qual você atravessa, chega até um lugar maior do que você estava. Então a ideia dessa carta é justamente isso. Expansão de consciência. E a gente consegue ver e enxergar bem essa postura de guardiã do templo no arcano do Rider-Waite. Então você vai reparar aí que tem a sacerdotisa, ela está sentada na porta do templo. Então atrás dela você percebe as duas colunas do templo, né? Então você tem aí um J e um B, Jaquim e Boaz, né? As duas colunas do templo de Salomão. Uma vai representar a beleza ali, a Jaquim, a coluna branca, que também representa o lado direito da árvore, que é o lado da expansão, é o lado amoroso, é o lado emocional. E do outro lado dela você vai ver a coluna de Boaz, que é a coluna da força, que é o lado da árvore da vida, que é o lado da restrição, que é o lado da severidade, que é o lado do racional. Então a sacerdotisa, estando colocada ali entre colunas, ela está representando a guardiã da entrada no próprio templo maçônico, ou no próprio templo da Árvore da Vida, ou no próprio templo da Golden Dawn, do Arcano Arcanorum, da Astrum Argentum. Se você reparar, apesar dele estar sob juramento, você vai ver que o Waite coloca discretamente atrás da sacerdotisa a própria imagem da Árvore da Vida.
Então você vai ver ali com romã, que é a própria fruta que representa a maçonaria, né? O miolinho ali onde você vai ter as sementes são várias sementes unidas numa egrégora. Então essa é uma fruta que representa irmandades. E você vai reparar que está disposto no pano ou no véu atrás da sacerdotisa, formando aí a imagem da árvore da vida. E nessa imagem você consegue ver que o próprio chapéu que a lua na tríplice forma, né? Forma ali da haste, e o coração da sacerdotisa, né? Onde você tem a cruz, é o próprio Tiferet. Ou seja, ele dá uma pista de que ele sabe o que ele está fazendo, mas ele não pode contar. A grande característica da sacerdotisa como guardiã, como a Ísis, né, é a presença do chapéu que representa a lua. Ou seja, enquanto no mago a gente tem o símbolo do infinito, da razão, na sacerdotisa a gente tem a lua tríplice como símbolo da intuição, a gente vai ter os 4 elementos também presentes. Só que no mago eles vão estar em cima da mesa, dispostos no plano para fora, né, o Yang. E a sacerdotisa ele está representado como a cruz de 4 braços iguais. Então está dentro do coração. Ou seja, a sacerdotisa pegou esse conhecimento e trouxe para dentro dela mesma. Então ela utiliza isso de uma maneira mais velada. Sob o colo da sacerdotisa a gente pode ver que tem a Torá. Isso é para indicar que o tarô veio da Torá. Ou também a ideia de que a sacerdotisa detém a lei. Então ela é a guardiã da lei, a guardiã dos ensinamentos. E ela pisa em cima da lua. Ou seja, a lua, dentro do simbolismo do tarô, ela vai estar representando aí a ilusão. Mas ilusão não no sentido ruim da coisa necessariamente, mas que a ideia de que a lua ela não brilha, ela não tem luz própria. Então quando você está olhando para a lua, na verdade você está vendo o sol refletido. A gente vai discutir mais sobre isso no arcano da lua, mas por enquanto dá para a gente saber que como ela pisa na lua, ela não é sujeita a ilusões. Então ela simplesmente conhece a verdade, ela tem essa intuição. Então daí a gente vai ter a visão do Rider-Waite, a sacerdotisa, ou a grande sacerdotisa, como guardiã dos segredos do templo. Então a verdadeira Ísis com o véu. No tarô de Marsella, obviamente, eles não poderiam levar tudo isso para fora. Então a gente vai ver que ela está muito mais simplificada. Então a ideia da sacerdotisa aí, ela está sentada, atrás você ainda tem os véus, só que ele vem disfarçado como se fosse um adorno colocado atrás dela. E em cima dela ela vai ter uma Bíblia ou algum livro que não é identificado. Então provavelmente é colocado ou é dito que seja a Bíblia, porque coloca a sacerdotisa como uma estudiosa das leis ou uma estudiosa da religião. E a cruz ela vem disfarçada aqui no peito da sacerdotisa na forma de uma corda fazendo ali um brachá, fechando ali o corpo dessa sacerdotisa. No tarô de Sforza, nós reparamos que a sacerdotisa está ligada com a figura da mãe de Jesus. Então nós temos aí, né, uma imperatriz celestial sentada, né, com o universo numa das mãos e a criança na outra mão. Então da ideia original de que a sacerdotisa representa Ísis com Horus, isso foi para a arte renascentista como Madonna e Bambini, ou Mãe Maria com Jesus. E aí a seus pés nós vemos a figura do rei, ou seja, a própria figura da Virgem Maria, a própria figura da Mãe de Jesus estaria acima da coroa. Então essa carta já coloca aí a importância da figura, né, da Mãe de Jesus dentro do catolicismo como a intuição feminina, como aquela guia, aquela protetora que vai estar acima da figura do rei. Nos tarôs italianos a gente percebe a primeira coisa interessante dessa carta, que o nome dela muda. Então eles não chamam de sacerdotisa, mas eles chamam de a papisa. E nisso tem uma história interessante que não tem nenhuma prova nem de um lado nem de outro, mas que os Rosacruzes denunciaram a Igreja Católica da famosa papisa Joana, que seria um papa que teria sido uma mulher que estava disfarçada de homem e tinha inclusive um caso com um dos guardas, e eles perceberam que ela era uma mulher quando ela deu à luz no meio de uma pregação.
Então isso teria chocado muito e causado um grande escarcéu dentro da igreja e tal, inclusive gerando uma bula papal que determina que o Papa tem que ser homem, o que é um ponto bem positivo para os Rosa-Cruzes, porque se o Papa sempre foi homem, qual é a necessidade de fazer uma lei dizendo que o Papa precisa ser homem, se era óbvio. E os católicos acusam os Rosa-Cruzes de estarem espalhando mentiras e distorcendo e atacando a igreja, né? Então isso é alguma coisa que provavelmente a gente nunca vai saber qual é a verdade. Porém, isso ficou registrado dentro do tarô na figura da papisa. Você vai reparar que no tarô de Bolonha, essa papisa é bem simples, né, com os traços que acompanham aí a imagem, né, da xilogravura, e atrás dela você consegue ver apenas o véu. Então, com muito pouco simbolismo, porém, o fato de estar escrito papisa já é um bom chute no saco da igreja e já causava aí um tremelique nessas cartas. O tarô antigo italiano, ele já traz um pouquinho mais detalhado, então um desenho muito mais rebuscado. A gente consegue perceber aí um coração, né, uma joia como um coração, um chakra cardíaco dessa sacerdotisa, dessa papisa, o véu em cima dela, que representa também o véu do templo. Ela tem inclusive a mitra papal, também aparece no tarô de Bolonha, e ela tem as próprias vestes do Papa e segura a Bíblia em suas mãos. Então ela está retratada aí como a própria figura do Papa, do Hierofante, né? Então é interessante também localizar que, assim como o mago, louco, etc., a sacerdotisa ela também pode deslocar para um lado ou para o outro. A próxima carta, né, o próximo arcano é da Imperatriz e o anterior é do Mago. Então vocês vão reparar que você tem imagens do tarô que puxam a sacerdotisa como uma jovem dançarina magista. E algumas cartas puxam ela como uma senhora mais idosa, mais experiente. Então aí é a visão pessoal dessa energia por cada um dos artistas. No caso do Oswald Wirth, a gente consegue colocar algumas características interessantes que ele ressalta aí. A primeira de todas é que ela está segurando um livro que tem um símbolo oriental nas mãos. Ou seja, ela está sendo chamada de papisa e ao mesmo tempo ela tem um livro de I Ching na mão. Então é um belo soco na barriga da igreja, né? Então está dizendo que esse conhecimento que eles estão trazendo veio do Oriente. Você repara que o piso onde ela está é um piso maçônico e que ela não está pisando na lua, mas ela está pisando em cima da cabeça de uma serpente. Ou seja, usar a intuição para perceber os inimigos ao seu redor. Então bem a cara do Oswald Wirth mesmo. Enquanto no tarô dos boêmios, ela tem uma visão um pouquinho mais católica mesmo. Então ela tem um crucifixo, no sentido católico, no peito. Ela está com as vendas nos olhos, ou seja, coberta, para não precisar enxergar o que está fazendo, mas simplesmente intuir aquilo que tem que ser feito na hora. No tarô da Golden Dawn, nós vamos reparar também que ela tem as vestes da sacerdotisa. Então aí, de novo, como ele é esotérico, você vai ver que ele está com as cores corretas, a cor azul representando essa carta. Ela tem a crescente lunar na testa e ela carrega em seu coração o cálice. Então está aí com os símbolos do feminino, bem simplificados, mas bem diretos. Então ela está representando aí nesse conjunto a intuição feminina. E no tarô do Crowley, ele coloca como a representação da Diana, a deusa da lua. Então, de novo, fazendo uma referência para o planeta, né, Lua, que rege esse arcano. Então a gente vai reparar aí o arco, que é o próprio arco da caçadora lunar, e você vai ver que ela está tecendo como se fosse um tear ou uma teia de aranha nos seus braços. Então essa é a ideia do Wirth, que é a tecelagem da realidade. Então, para os antigos e para algumas ordens iniciáticas, elas consideram a quinta dimensão ou o conjunto das realidades como se fosse um tecido. Então, cada vez que você causa uma ação na realidade, você gera uma reação. Então, quando você faz alguma coisa, você puxa um fio desse tecido e, por estar tudo dentro da mesma trama, você vai puxar e mexer em todos os outros nós que estão dentro desse emaranhado. Então a ideia de que a sacerdotisa, ela trabalha debaixo dos panos. Então ela trabalha com a intuição. Ela não precisa atacar diretamente os seus inimigos. Mas tudo aquilo que ela faz e que ela manipula, puxando as cordas da realidade,
ela acaba causando um resultado, mesmo sem precisar estar lá diretamente agindo sobre ele. Aos pés ali da sacerdotisa, ele coloca os sólidos de Platão, representando a geometria e representando também o templo de saberes. Ou seja, essa carta como guardiã do templo na qual você vai obter o conhecimento. E ali a gente consegue enxergar também um camelinho desenhado no pé da carta. Ou seja, o Crowley tinha a ideia de que essa carta tinha a representação de Gimel. E ele coloca objetivamente um camelo na carta. Então muita gente até perguntava assim, pô, o que está fazendo um camelo nessa carta, tal? Principalmente o pessoal que acha que tarô não tem nada a ver com Kabbalah, com astrologia e etc. Então isso aqui foi bem colocado para justamente dar um tapa na cara de quem acha que tarô não é um depósito de conjuntos e símbolos esotéricos. No tarô mitológico, nós vemos a figura de Perséfone. Então Perséfone, a esposa de Hades, e a guardiã do submundo. Então ela está ali diante de duas colunas, né? A gente vai ver que é uma branca e uma preta, então aí representando as duas colunas do templo, e ela está diante do portal de saída. Ou seja, você está dentro de uma caverna, você vai passar pela sacerdotisa e você vai sair da caverna. Então, de novo, a gente vai remeter lá para a runa de Uruz, para o próprio conceito da sacerdotisa como a guardiã de um segredo maior, guardiã de grandes conhecimentos, a guardiã do templo onde está Deus. Então você precisa passar por ela para adquirir esse autoconhecimento, adquirir essa iluminação. E finalmente no tarô alquímico ela é a própria lua. Então nós vamos ver aí Ísis com a lua fazendo o sinal do segredo, carregando consigo um livro onde tem o símbolo da água e caminhando no seu barco lunar durante a noite nas águas, ou seja, uma carta que tem um grande poder, uma grande representação do sagrado feminino. Então, finalizando, a gente entende que sempre que aparecer esse símbolo na sua vida, você vai estar diante de uma situação que não vai ser resolvida na força bruta ou na inteligência. Então é o momento de você intuir, escutar o seu subconsciente, mergulhar nessas águas e achar essa resposta. Então, dependendo da pergunta, normalmente ele representa uma situação que está sendo resolvida por debaixo dos panos, está sendo resolvida por diplomacia e não por confronto direto. Então, enquanto o mago, que é o par da sacerdotisa, ele resolve as coisas da maneira yang, a sacerdotisa resolve as coisas da maneira yin. Ela faz a introspecção. Então a gente viu também que a imagem pode ser ela jovem ou mais velha. Então a mais velha ela vai fazer essa mudança para o próximo arcano, que é da mulher fértil, da mulher jovem, né, da mulher sedutora da sacerdotisa, para a imperatriz que vai representar a mãe. Então no próximo bloco.